Esperar começar a gravar. Quem tá gravando? Ana Beatriz. Não precisa me chamar de professor, não, viu? Por favor, pode me chamar só de Matheus mesmo. Bom, eu vou. Eu vou. Acho que não vai entrar mais ninguém, né? Acho que é só nós mesmo. Vou compartilhar com vocês. Beleza, beleza. Acho que eu não consigo ver, porque eu não sou administrador. Acho que eu não consigo ver a notificação de que alguém está entrando, mas se alguém for entrar, acho que ele vai mandar mensagem para você também. Beleza. É, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Opa. Gente, eu vou. Ó, só vamos combinar uma coisa. Eu vou começar e. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Não sei se todo mundo estava aqui ontem. Eu sou Matheus, eu tenho 20 anos, eu faço Química na USP e você é um dos professores de Química de vocês. Não vai ser toda semana que eu vou dar aula para vocês, vai ser uma semana eu, uma semana o Márcio, outra semana a Saira. Vão ser cada semana um professor. E a gente vai revezando. Então, mas qualquer coisa, eu vou deixar meu número aqui no WhatsApp. Vocês me mandam. E, e não precisa achar que é alguma coisa formal, não, tá? Tô aqui só para tentar dar o máximo de que eu sei para vocês, tentar ajudar vocês a conseguir entrar numa universidade. E é isso, beleza? Vamos começar? Eu só quero pedir, caso vocês forem tiverem alguma dúvida, fala comigo, tá? Conversa comigo, porque eu vou apresentar e não vou conseguir ver a tela de vocês, aqui a reunião. Eu só vou conseguir ver minha tela. Bom, não. Acho que tô conseguindo ver sim, né? Mas qualquer coisa vocês dão um grito aí. Bom, a gente vai começar. O tema da nossa aula de hoje é o que é matéria, né? Matéria é o estudo de tudo. Tudo que a gente consegue pegar é matéria. E para a gente começar a estudar matéria tem uma ordem. Primeira das coisas que a gente vai começar é a composição da matéria, depois vem as misturas, sistemas, mudança de estado físico, aí a gente vai ver um pouquinho de curva de aquecimento, resfriamento, densidade e fecha com simbologia. Essa aula aqui é uma aula bem tranquila, tá, pessoal? É bem de boa, então precisa ficar assim, as aulas mais para frente vai ser um pouquinho mais pesadas. Isso aqui é bem de boa. Vamos começar. Primeiro, composição da matéria. O que é uma substância? Alguém consegue me responder o que é uma substância pura? Alguém consegue pensar assim? Eu pergunto, o que é uma substância pura? Alguém consegue me responder? Pode mandar no chat que eu estou vendo também. Não? Substância pura, gente,
É uma coisa assim, vamos ver. Ó, o Jânio mandou uma mensagem. Então, Jânio, substância, um só elemento é uma substância pura simples. Uma substância pura é uma coisa só. Por exemplo, eu tenho um galão aqui, esse galão só tem água. Então é só a substância pura é água. Não tem nada junto com ela. Por exemplo, eu tenho uma substância aqui, gasolina, tenho só gasolina, não tenho mais nada. Mas que nem você disse, um átomo só. É uma substância simples daí. Por exemplo, uma substância pura simples. Por exemplo, vamos ver, gás oxigênio. Gás oxigênio é O2, só tem oxigênio. Então, é uma substância pura, simples. Gás hélio é só hélio, não tem mais nada. Esse O3 que eu coloquei ali gás ozônio, é um gás formado por três átomos de oxigênio. Então, só tem oxigênio. Substância simples, pura simples. E o que é uma substância pura composta? O próprio nome já fala, é composta. Composta por mais de um elemento. Por exemplo, água tem hidrogênio e oxigênio. Ácido cianídrico, que é esse daqui, tem um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Então, isso é uma substância pura composta. Isso é bem tranquilo. Simples, só um tipo de elemento. Composta, mais de um elemento. Mistura. Mistura é quando a gente junta. Quando a gente junta duas coisas ou mais, duas substâncias. Por exemplo, pode ser uma substância pura com uma outra substância pura, pode ser uma substância composta com uma outra substância composta, ou uma pura com uma composta. Dá um exemplo de mistura. Água do mar. O que tem no mar? O que tem na água do mar? Tem água e tem um monte de sal. Um monte de sal diferente. E tem um monte de coisa lá também que tem poluição, tem areia, tem tudo. Isso é uma mistura. Água da chuva. Água da chuva tem água, tem gases que se misturam com a água e aí reagem com a água. O próprio ar atmosférico é uma mistura de gases. O ar atmosférico tem oxigênio, tem nitrogênio, tem hidrogênio. Então, uma mistura é quando a gente mistura tudo. Isso. Chocolate com leite também é uma mistura. E temos os tipos de mistura. Tem a mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea é quando, por exemplo, você pega um copo de água e joga um pouco de sal, sal de cozinha. O que você vê? Se você pegar o copo assim e olhar, você só vai ver um negócio transparente, né? Água, só que lá tem sal, você sabe que tem sal lá, só que você não vê o sal. Então, o que você vê é uma coisa só, uma fase só. Portanto, isso é uma mistura homogênea. Homo quer dizer um só. Uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea pode ser, por exemplo, vamos supor, vamos dar o mesmo exemplo: água com sal. Só que ao invés de você jogar só um pouquinho, pode ser água e óleo. Pode ser água e óleo também. Vamos dar um exemplo: água com sal. Água com sal, a gente viu que se a gente só jogar um pouquinho, o sal vai dissolver e a gente não vai ver o sal. Vai ficar só água transparente, é isso que a gente vai ver. Uma mistura homogênea. Só que mistura heterogênea. Se a gente jogar muito sal, vai chegar uma hora que não vai dissolver mais. Aí você vai conseguir ver o sal no fundo, não vai? Vai ficar um pozinho. Então, isso é uma mistura heterogênea. Você vê a água e você consegue ver o sal lá embaixo. Tem duas fases, a água e o sal lá embaixo. Uma mistura heterogênea é quando você consegue ver mais de uma fase. Entendeu? Todo mundo entendeu?
E fase é a porção visual que a gente vê. Por exemplo, isso que eu acabei de falar, água com sal. A gente vê a água e consegue ver o sal também. Sistemas. Sistema é praticamente bem, é bem parecido com as misturas. É bem. Só que o sistema a gente tem que avaliar como um todo, assim. Tem o sistema homogêneo. Se a gente pegar uma substância pura com uma mistura homogênea, substância pura é uma coisa só. Mistura homogênea também é uma coisa só. Se a gente misturar esses dois, a gente vai continuar vendo uma coisa só. Vamos dar um exemplo. Uma mistura homogênea. Quer dizer, um sistema homogêneo. Pega um suco de laranja. Suco de laranja tem água, suco de laranja, tem açúcar. E se você misturar tudo, o que a gente vai ver? Só um negócio laranja, só um líquido laranja lá. É um sistema homogêneo, a gente consegue ver uma coisa só. E um sistema heterogêneo? A gente pegar água e colocar gelo. É a mesma, é a mesma substância, não é? Água e gelo. Só que a água está no estado líquido e o gelo está no sólido. Só que a gente consegue ver é, duas fases diferentes: a água e o gelo. Então, tudo é um sistema heterogêneo. É a mesma substância. A água e gelo são a mesma coisa. Água líquida e gelo. Os dois são água. Só que como tem água e tem gelo, a gente vê duas coisas, o sistema inteiro, como um todo, é heterogêneo. E as mudanças de estado físico. Os estados físicos que a gente trabalha é sólido, líquido e gasoso. Tem um estado depois do gasoso que é muito, muito quente, mas a gente não precisa saber. Então, ó, do sólido para se tornar líquido, acontece a fusão. Sólido para o líquido, fusão. Vamos supor, vou dar um exemplo. Ferro. Se pegar ferro, o que tem que fazer para ele ficar líquido? Tem que fundir o ferro. Tem que aumentar a temperatura para ele virar um líquido. E um líquido para virar gás. Ebulição. Aumenta a temperatura também. E isso faz com que o líquido vire gás. E o contrário. De gás para líquido. Condensação. E de líquido para sólido, solidificação. Quando tem também casos que, assim, não necessariamente um sólido para se tornar gás, ele tem que passar do estado líquido. Ele pode ir de sólido para líquido, de sólido para gás, de uma vez só. Isso chama sublimação. Veio de sólido para o gás, sublimou. E do gás para o sólido, que é o contrário, ressublimou. Chama ressublimação. Ou pode ser sublimação também. Só que alguns autores chamam de ressublimação. Qual que é a diferença entre gás e vapor? Alguém consegue me responder a diferença entre gás e vapor? O vapor tem partículas do líquido que foi esquentado, no caso. Quase. Foi perto, foi perto. Um gás é quando assim, ó, a gente está aqui, temperatura ambiente, a gente sabe que tem gás aqui, oxigênio. Então, o oxigênio, ele é um gás. Naturalmente, ele é um gás. A gente encontra ele na Terra na forma gasosa. Então, isso faz que ele seja um gás. O que é o vapor? A gente encontra água na temperatura que está agora, a água é líquida. Lógico, se a gente for lá no Alasca, vai estar gelo, mas, tipo, aqui, a água está líquida. Para você transformar ela em um gás, tem que aquecer, tem que entrar em ebulição. Então, toda substância que a gente encontra na temperatura ambiente e precisa aquecer para tornar um gás,
o que vai ter no estado gasoso é vapor, não é necessariamente, não é um gás. Então, o que a gente encontra na temperatura ambiente na forma gasosa já é um gás, mas tudo que a gente precisa aquecer vira vapor. E vira um gás também, é a mesma coisa, isso é só frescura de autor, mas é praticamente a mesma coisa. Então, aqui a gente tem as curvas de aquecimento. Por exemplo, se a gente for aquecer uma substância pura, tudo que é substância pura, tanto faz ela seja pura simples ou pura composta, tem que ser só aquela substância. Por exemplo, água. Aqui é temperatura, quando chegar nesse ponto aqui, é a temperatura de fusão dela. E esse ponto aqui é a temperatura de ebulição. Então, vamos supor que aqui seja um valor negativo. Então, a água está no estado sólido, está gelo. Quando chegar aqui, para gente transformar gelo em água líquida, essa fase aqui, ó, ela tem que ser constante, tá vendo? Esse determinado tempo aqui, que é 2, tem que ser constante. Por exemplo, aqui vai ter gelo e água junto. Quando chegar aqui, passou um pouquinho mais, começa a subir. Aí aqui é só líquido. Líquido, líquido, líquido. Chegou aqui, vai ter líquido e gás junto. Aqui é constante. Tem que ser constante aqui. Líquido mais gás. Aí depois aqui é só gás, gás, gás. Então, como que a gente, olhando um gráfico, como que a gente consegue perceber se aquela é uma substância pura ou uma mistura? Substância pura, esses intervalos de tempo da temperatura de fusão e da temperatura de ebulição, eles são constantes, eles não variam. Fica a mesma temperatura. Então, enquanto tiver 0 graus, aqui a gente sabe que a temperatura de fusão da água é 0 graus. Então, quando chegar no 0 graus Celsius, tem que ter gelo e água. Gelo e água, gelo e água líquida. Gelo e água líquida. Quando for para 1 grau Celsius, tem que ter só água líquida. Chegou aqui, temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Tem que ter água líquida e, e, e água gasosa. Quando der 101 graus Celsius, aí é só gás. Tudo bem? Aqui é de uma mistura. A mistura, se a gente pegar, por exemplo, vamos supor, combustível, se a gente misturar álcool e gasolina, são duas substâncias diferentes, é uma mistura, a gente misturou. Então, aqui não vai ser constante a temperatura vai variar, tá vendo? A única coisa que muda de uma substância pura para uma mistura é esses intervalos de temperatura de fusão e de ebulição. Na substância pura, ele é constante. 0 graus Celsius, por exemplo, da água. Aqui não, aqui a gente não sabe. Aqui vai ser um intervalo de tempo. Pode ser entre, sei lá, se estou chutando, entre 0 graus e 5 graus. Aqui 100 graus e 105 graus, entendeu? Vai ser desse jeito. E dentro das misturas, tem a mistura eutética. Mistura eutética comporta-se como uma substância pura durante a fusão só. Então, você pega uma mistura, qualquer exemplo lá, sei lá, não sei agora qual mistura seja eutética, mas isso não importa. O que você tem que saber é que na mistura eutética, aqui a fusão é constante e a ebulição tem um intervalo de tempo, um intervalo de temperatura. E tem a mistura azeotrópica, que daí é o contrário, que o intervalo de temperatura é na fusão, daí. E aqui ela se comporta como uma substância pura só na ebulição. Isso é naturalmente, a gente tem que saber os nomes só para quando a gente está fazendo vestibular ver um gráfico como esse,
putz, a gente sabe que substância pura é tudo constante, então a temperatura de fusão é constante e a de ebulição também é constante. Só que aqui só a fusão está constante. Então, quando a ebulição tiver um intervalo, tem que ser eutética. E quando a fusão tiver um intervalo e a ebulição constante, é azeotrópica. Tudo bem? É mais saber o nome mesmo. E também temos a densidade. Densidade nada mais é do que massa dividido pelo volume. E uma observação que é bom a ser feito, é que a densidade, cada substância pura tem sua densidade única. A gente consegue diferenciar as substâncias pela densidade. A gente pegar uma substância, a gente tem dois frascos lá, um com álcool e um com água. A gente calcular a densidade delas, a gente não sabe qual que é qual. Pela densidade a gente consegue saber, porque é único. Não tem como a densidade da água ser a mesma de uma outra substância. E densidade sempre vai ser massa por volume. D é densidade, M é a massa e V é o volume. E esse número 7 aqui é uma simbologia, são as simbologias de placas que a gente vê. Por exemplo, quando a gente vê uma placa igual essa aqui, quer dizer que pode conter alguma coisa que seja explosiva. Esse aqui todo mundo sabe que é inflamável, pode pegar fogo. Esse aqui, oxidante. Esse aqui é gás pressurizado, ou seja, o gás está numa pressão muito alta lá dentro. Então é perigoso acontecer alguma coisa e causar uma explosão. Esse aqui é corrosivo. Tá vendo aqui, ó? Caiu aqui sei lá, na mesa, corroeu. Na sua mão também, corrói sua mão também do mesmo jeito. Esse aqui é que causa poluição. Esse aqui o próprio nome fala, perigoso para o corpo, pode ser cancerígeno e tal. Esse daqui é perigoso, assim, não é tóxico, por exemplo, um gás tóxico que te mata, que nem esse daqui, mas esse aqui pode causar uma complicação. Bom, como eu disse, essa é uma aula muito, muito tranquila. É muito, bem de boa, assim. A minha apresentação já acabou. Eu não sei se eu fui rápido demais. Não sei se vocês acharam que foi rápido demais. Alguém que ficou com alguma dúvida em algum ponto? Não? Ninguém? Todo mundo tranquilo? Para mim, que sempre química foi difícil, para mim até que foi mais fácil. Agora eu consegui entender como eu fiz a FUVEST o ano passado, para mim ficou até mais fácil agora. Eu lembrei de uma das questões, era justamente essas, e eu não sabia mesmo. E olha que eu estudei química durante 5 anos, e mesmo assim eu não tinha gravado. Agora eu consegui gravar. Conseguiu entender? Conseguiu gravar? Consegui gravar e consegui entender bem mais fácil do que dos outros tempos. Agora ficou bem do gráfico, ficou mais fácil. Consegue visualizar melhor, né? Fica bem mais rapidinho, porque você consegue ver se é reto, se é linear, se tem que subir, tem que descer, aí fica mais fácil para poder guardar. Isso. Essa aula aqui a gente fez bem picotadinho os temas para ficar bem mais fácil para vocês para entender melhor. Porque quando a gente, por exemplo, essa aula aqui que eu dei, se eu já der outra, aí vocês vão ter, já vai ficar mais coisa para vocês estudarem assim, entendeu? Então, tá todo mundo de boa? Todo mundo sem dúvida? Tranquilo? Eu vou postar lá no Moodle, eu vou postar uma lista de exercícios só para memorizar mesmo, para não esquecer os termos. E daí vocês fazem, se ficar com dúvida, pode me mandar no WhatsApp, tá? Que eu coloquei aqui. Pode me mandar mensagem a qualquer hora que eu
Se eu tiver com o celular na mão, eu respondo. Então, gente, é isso. Eu conversei já com o Lucas. Vocês vão ganhar aí uma meia hora de descanso. Só não sai da sala, tá? Fica na sala que o próximo professor vai entrar aqui. Mas pode, pode desligar a câmera, desligar o microfone, fazer descansar aí meia hora, que 9 horas já tem outra aula. Beleza? Beleza, obrigada, viu? Para mim foi ótimo. Beleza, obrigada, viu? Nada. Qualquer coisa pode chamar, pode tirar dúvida, tá? Então, Jane, eu vou. É que os exercícios estão num livro, eu tenho que escanear, eu vou escanear e vou transformar no PDF e vou mandar. Pode ser agora, não sei se eu vou mandar hoje, pode ser que eu vou mandar amanhã. Beleza? Valeu. Obrigado, gente. Até daqui 2 semanas. Tchau, tchau. Amores, só pedindo para vocês não saírem da sala que o próximo professor vem, tá? Vai dar um 10, tomar uma água, fiquem à vontade.